Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que vive um momento de pressão, de muita tensão no Verdão. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O do Verdão tá na bronca com a arbitragem, é isso? Boa noite, Michele. Pois é, o diretor executivo de futebol, Anderson Barros, não teve papas na língua após o empate com o Remo no Mangueirão. Ele ficou bastante insatisfeito com a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein pelo gol de Bruno Fux, já no finalzinho da partida, que foi anulado. Esse gol garantiria a vitória do Palmeiras e a manutenção da vantagem do Palmeiras para o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Anderson Barros, inclusive, chegou a ler um trecho do livro de regras da International Board, que diz que se a bola bate no braço de um jogador na origem da jogada de maneira acidental e essa bola sobra para o seu companheiro chutar e fazer o gol, esse gol deve ser validado, o que acabou não acontecendo. Isso fez com que Anderson Barros deixasse no ar até mesmo a possibilidade de o Palmeiras estar sendo perseguido. Será? Vamos conferir o que ele disse. Recentemente o Palmeiras recebeu uma punição, além de qualquer outro, e o próprio STJD... Olha o Anderson Barros se manifestando, galera. Quem diria, hein? Concedendo efeitos suspensivos, concedendo diminuições de pena. Então, porque nós estamos colocando uma situação real do que aconteceu, nós estamos sendo prejudicados. Não vamos admitir esse tipo de comportamento. Quem diria, Anderson Barros se manifestando. Mas o que você tem que cobrar, Anderson Barros, é o futebol do Palmeiras que está patético. Não adianta falar só da arbitragem. Tá aí as palavras de Anderson Barros. Com o resultado, o Palmeiras viu a vantagem para o Flamengo reduzir para 4 pontos, que pode diminuir ainda mais para somente 1 ponto se o Flamengo vencer esse jogo que possui a menos em comparação com o Palmeiras. Para fechar sobre a repercussão da partida de ontem, o Andreas Pereira teve de ser substituído pela forte entrada que ele recebeu do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, inclusive, acabou sendo expulso. Andreas Pereira realizou exames de imagem, não foi constatada qualquer tipo de fratura, se trata apenas de um trauma, de uma pancada. Portanto, Andreas Pereira não deve se tornar desfalque para o técnico Abel Ferreira, viu, Michele? Tá certo. E aí, Garrafa? Na ausência de Abel Ferreira, que ontem cumpriu seu último jogo de suspensão... Finalmente, hein? Né, porque normalmente é ele que reclama da arbitragem. Aí aparece o senhor Anderson Barros. A pergunta é, o Anderson Barros, que reclamou da arbitragem, né? Será que ele também reclamou do seu treinador, no seu comportamento, para que ele evitasse muitas indisciplinas, para que pudesse comandar o time à beira do campo? Será que o Anderson... O Garrafa tocou num assunto bem interessante, né, galera? O Barros ontem, depois da partida, antes de vir cobrar e jogar na conta da arbitragem, cobrou os jogadores desempenho. Não, calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tô nervoso. Primeiro tem que falar do lance. Ô, Michele, eu vou chegar no lance, Michele. Você jogar na conta da arbitragem, com todo respeito ao Remo, uma derrota, estamos falando de Palmeiras e Flamengo, um empate, né? Mas pesa com derrota de 2 pontos. São 2 pontos a menos. Porque a gente sabe que quem briga pelo título do brasileiro, não é Palmeiras e Flamengo? Sim. Então você não pode se dar o luxo de entender que foi só por prejuízo à arbitragem que o Palmeiras não conquistou seus 3 pontos. Não foi. Muito por incompetência. Por isso, essa mesma cobrança feita à arbitragem, o seu Anderson Barros, na minha opinião, deveria cobrar os jogadores do Palmeiras, cobrar que o Abel tenha um comportamento decente à beira do campo, porque o Abel é importante à beira do campo. Ele já na volta, agora na Libertadores, já fez gesto obsceno, já vai a julgamento de novo. Então, você transferir a responsabilidade só para esse lance aí, que pode até ter sido de forma equivocada, anulado o gol do Palmeiras, tudo bem, era Palmeiras e Remo, gente, pelo amor de Deus, né? Palmeiras precisa desempenhar mais. O pior é que o Garrafa tem razão, né, galera? Não adianta culpar só a arbitragem. Pra mim, esse gol foi mal anulado, a arbitragem foi mal, mas o Palmeiras precisa jogar bola também, né, galera? Vamos falar a verdade, né? O Palmeiras não tá jogando nada. A gente só não sabe se internamente o Anderson Barros já fez isso ou não, né? A gente tá mostrando uma imagem que o Palmeiras reclama e ele, como dirigente, fez bem de se posicionar, porque o próprio Abel tem reclamado nas coletivas que ele é o escudo, que ninguém aparece da diretoria. O Abel falou isso. E aí, na primeira oportunidade que o Palmeiras se viu prejudicado, o Anderson Barros foi e falou forte. É esse tipo de dirigente que o Palmeiras tem que ter. O Anderson Barros tem fama de ser cordeirinho, de ficar quietinho, até de não aparecer. Proteger o treinador, né? Exato. Mas se tá cobrando lá dentro, Alex, os jogadores, não tá funcionando. Aí outra coisa. Não tá funcionando. Tudo bem. Mas na parte que cabe aqui a nós analisarmos em relação ao que foi mostrado, que é o lance, ele fez muito bem. Eu acho justo também. Ele fez muito bem. Alex, quando você vem a público ficar reclamando de arbitragem, parece que o Palmeiras só perdeu por causa da arbitragem. Não, é que nesse caso específico, a função dele é essa. A parte do time que fala é o técnico. E o João Martins falou depois também, que se não fosse o Maurício, o Evangelista, o Palmeiras tinha ganho o jogo. Bom, beleza, a Gazeta Esportiva volta ao Nubank Park para falar mais um pouquinho de Palmeiras. Vazégio, o que mais você separou pra gente?
Vamos lá, Michele. Se a seleção brasileira optou por não divulgar a pré-lista para a Copa do Mundo, a seleção argentina fez isso nesta segunda-feira e 2 jogadores do Palmeiras apareceram nessa pré-lista do técnico Lionel Scaloni, Flaco Lopes e Agustín Giai. Ambos foram convocados na última data FIFA para defender a seleção argentina. Flaco Lopes, sem a presença, sem a concorrência de Joaquim Panicelli, artilheiro do campeonato francês, ele que defendia o Estrasburgo, foi lesionado, se lesionou. Sem a presença desse concorrente, Flaco Lopes está com o caminho livre para disputar a Copa do Mundo, sendo substituto direto de Julián Álvares. Inclusive, de acordo com veículos argentinos, Flaco Lopes é presença confirmada na convocação final da seleção argentina, diferentemente de Agustín Giai, que também foi convocado na última data FIFA, mas por causa da lesão de Montiel do River Plate. Com Montiel recuperado e também com Nahuel Molina na lateral direita, a tendência é que Agustín Giai dificilmente seja convocado, mas não por coincidência, ambos estão sendo cotados fora do Palmeiras após a Copa do Mundo. Galera, e o problema é que o Flaco Lopes vai... Problema não, né? Bom também para o jogador, né? O Flaco Lopes vai se valorizar mais e vai ser difícil para o Palmeiras segurar esse jogador aí após a Copa do Mundo. Pode ter negócio aí, com certeza. Até o Atlético de Madrid vem forte para levar o Flaco Lopes. E vão valorizar. Bom, se forem pra Copa, vão valorizar muito, né, Alex? Eu acho muito difícil, principalmente o Flaco Lopes ficar. Ele atingiu um nível de futebol no Palmeiras que já chamou a atenção da Europa há um bom tempo. O Atlético de Madrid já veio forte, por exemplo, para levar o Flaco Lopes. Acho complicado. Só se ele realmente falar, não quero ficar mais no Palmeiras. Coisa que eu, particularmente, não acredito. O Giai você quer que vá embora? O Giai podia ir junto, como assim, né? Tipo gift. Mas aí teria que trazer alguém, porque se sai Giai e joga Kelvin, aí não dá, né? Mas o Flaco Lopes merece, né? A TV Palmeiras fez questão de mostrar nessa edição aí, nesse compilado de imagens, um abraço efusivo do Abel Ferreira com o Flaco Lopes, que foram personagens daquele enfrentamento, né, no bom sentido, lá pela Libertadores, né? Do gesto obsceno, enfim. Mas enfim, o Flaco Lopes merece. Como se isso fosse amenizar a situação, eu vou falar pra você. Mas enfim, cada um na sua. Agora, o Flaco tá fazendo por merecer, né? Tem problemas de lesões a seleção da Argentina, a vaga fica muito mais à frente. E eu tô acreditando, assim como o Alex, que o Flaco será uma das figurinhas da Argentina na Copa do Mundo. Galera, Palmeiras, o Verdão pode perder aí o Flaco Lopes, o Palmeiras vai ter que ir atrás de outro jogador para substituir ele, né? Agora o Giai, com todo respeito ao Giai, o Giai, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que negociar o Giai, sim, porque o Giai não é aquele lateral que a gente tanto sonhava, né? Infelizmente o Giai não demonstra aquele grande futebol, mas vem jogando até que bem no Palmeiras em vista do Kelvin, do tal de Jefité, né? Pelo amor de Deus. Galera, vamos dar uma olhada no que o Facicano falou sobre esse retrospecto do Palmeiras nos últimos jogos. Se liga só, galera. Quando você fala que futebol se ganha no meio campo, eu concordo 1.000.000%. Time de futebol tem que ter meio campo, pelo menos de 3 a 4 jogadores. Essa é a diferença do porquê que a locomotiva rubro-negra tá com o farol alto nas costas do Palmeiras, que não tem meio campo, que não é bem escalado no setor, que não joga nada, e por isso que o Flamengo joga bola e fez o que fez ontem com o Grêmio. O que eu tô vendo agora, nesse momento, na fotografia de agora, antes da Copa do Mundo, tem um carro em alta velocidade piscando nas costas, vamos falar uma expressão aqui, eu não posso falar, na traseira do carro verde. E o carro verde parece que tá ali, ó. Tá engasgando. Parece que botou aquela gasolina adulterada. Isso. É bom o carro verde ficar esperto, porque o Flamengo tá passando do limite da velocidade. E depois, se passar, vai ser difícil de segurar, hein, rapaziada? O pior é que a gente é obrigado a concordar com esse repórter clubista aí. Essa é a verdade. A gente é obrigado a concordar com ele porque o Palmeiras está vacilando e a mulambada aos poucos está chegando, né, galera? A vantagem está diminuindo cada vez mais. Boa analogia, Facinca. Não, é a melhor possível, mas é o que eu falo. Na verdade, antes fosse um carro com gasolina adulterado. O Palmeiras é uma motocicleta elétrica que tá acabando a bateria e o outra locomotiva na descida, assim, é o que tá acontecendo. Mas aí é bom, Viga, que a gente deixe explicar o seguinte. Vamos supor que o Flamengo ontem não saísse com resultado. Não existiria passar pano ao Flamengo, ao dizer, puxa, tá vendo, empatou com o Grêmio fora, mas é porque o Flamengo é queridinho, não sei o que. Não, a gente não ia passar pano, a gente ia dizer, o Flamengo criou, jogou, faltou fazer o gol. É diferente quando o Palmeiras empata com o Remo fora, não jogando nada. Porque se jogasse assim, jogou pra caramba, foi um azar, os deuses da bola, as pessoas têm noção de dizer que o time, quando não soma pontos, por um azar, por uma questão de um dia não tá muito legal, elas vão fazer análise. Futebol é assim. Então a diferença do Flamengo pro Palmeiras hoje não é que, as pessoas têm mais carinho com o Flamengo porque é o time da mídia, porque é o time do Viga, porque aqui na Jovem Pan tem um pilhado e não sei o que. Não é por isso.
É porque o Flamengo está jogando bola. E aí você vem, porque o Palmeiras, todo mundo odeia o Palmeiras. É a narrativa, é contra tudo. Não, porque o Palmeiras não está jogando bola. Porque a partir do momento que o Palmeiras joga bola, o Viga aqui vai vir elogiar, eu vou vir elogiar, todo mundo vai elogiar aqui, não é o caso. Então hoje quem joga bola, quem está com esse farol alto pra ultrapassar, e se ultrapassar nesse ritmo ninguém pega, é o Flamengo, por razões óbvias. É só você assistir a um jogo de futebol, Viga. O pior é que é verdade, a gente tem que concordar com o Facicani. Não podemos ser clubistas, né, galera? Não podemos tampar o sol com a peneira. O Palmeiras não vem jogando nada. Agora a diferença pode de 4 pontos pode diminuir para 1 ponto apenas, porque a mulambada está jogando bem. Então o Verdão é preocupante. O líder é o Palmeiras, mas é preocupante o futebol do Verdão, né, galera? Essa questão do Bruno Fux com gol anulado, o que você entendeu, interpreta? Ele tomou a decisão correta? Bom, vamos lá. A regra não é como as pessoas estão debatendo, tá? Primeiro, o circo que o Palmeiras criou ontem, só esqueceu um pequeno detalhe. Essa regra ainda é passível de interpretação. Então, quando o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, vem a público cravar que o gol tinha que ser dado ao Palmeiras, é na opinião dele. Aí tudo bem. Minha opinião, acho que o gol tinha que ser do Palmeiras porque eu não entendi que o Flaco Lopes teve a intenção de colocar a mão na bola. Tá perfeito. Aí a reclamação procede. Agora, quando o Palmeiras quer dar aula de regra sem conhecer a própria pegadinha da regra, aí já começa de novo a se criar a tal da narrativa que o Palmeiras ama que as redes sociais debatam e esqueçam de atacar o real problema que é o futebol, tá? Ao ponto de que hoje tivemos N opiniões de arbitragem e nenhuma das opiniões entrou em consenso, tá? Cada um sempre com a opinião particular dada naquele instante. Por quê? Porque a regra diz o seguinte: se o jogo, isso é da International Board 2025/26. Inclusive a gente está revendo lá. Tá? Essa é a regra, tá? 25/26. Se o jogador que faz o gol, se a bola resvala na unha dele, acabou, parou, não vale nada, ou que fez o gol. Se o jogador que não faz o gol, no caso o Flaco Lopes, que é o que dá assistência, um passe, tá? Resvalado no braço para esse atleta, a regra diz que o lance só é legal caso não haja a intenção deste atleta de utilizar-se do braço de forma deliberada ou com uma ampliação corporal. Então, por exemplo, ele tá com o braço colado no corpo, tá? Tô aqui, bateu sem querer no meu braço, a bola foi pro cara, segue o lance. Agora, nesta imagem, vocês podem ver claramente que o Flaco Lopes, ele, ao subir de cabeça, aí vai da interpretação de cada um. Se o Flaco Lopes, ao errar o timing da bola, ele sobe forçando, infelizmente, uma ação antinatural do braço, que aí, ao tocar a bola, resvala no Flaco Lopes e ele, de forma instintiva, coloca essa mão pra dentro. Pode ver, bateu, opa, tirei. Então, tô com a mão junto ao corpo aqui, porque foi instinto. Mas, no momento inicial, o Flaco Lopes sobe e faz isso aqui. Então, esse ir ao encontro da bola é o que o árbitro analisou como, para ele, uma intenção faltosa. Então o problema não é a regra, é a intenção para o árbitro, a interpretação, que é onde o Palmeiras cria uma narrativa que, desculpa, ela é uma narrativa de pouca inteligência. Porque você ler a regra à sua frente, você não está dando aquela, sabe, leia a última linha, todo contrato, leia a última linha, parece desenho, né? Então, quando você lê a última linha diz o seguinte, ó, na última linha, regra é passível de interpretação caso o jogador tenha a intenção de tocar a mão na bola, porque senão fica fácil. Galera, eu concordo que muitos falaram que não foi intencional ali o lance do gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras foi legal pra mim também. Temos que ser realistas, não podemos ser clubistas, mas temos que ser realistas, temos que falar a verdade. Foi gol legal, mas, galera, não podemos se atentar nisso aí. O Palmeiras não pode se apegar só nisso. O Anderson Barros tem que cobrar isso aí do STJD, dessa arbitragem patética, tem que cobrar. Mas tem que cobrar também do nosso treinador futebol, que é o que o Palmeiras não está fazendo dentro de campo. O Palmeiras não está jogando, não está trazendo resultado, galera. É preocupante. O Palmeiras é líder, mas essa liderança tem data válida. O Palmeiras vai perder essa liderança e continuar jogando esse tipo aí, galera. Vai perder. Pode crer que o Palmeiras vai perder essa liderança e o Palmeiras não mudar a forma de jogar. O Palmeiras não está jogando nada. Então, eu vou lá na área, vou lá, dá um tapa na bola, a bola solta pro meu amigo e ele faz o gol. Então, peraí, que regra é essa? Que regra é essa? Vocês estão entendendo como as pessoas explicam mal a regra? Ou no caso, o Palmeiras.
que criou um baita circo, sem deixa, porque, repito, Anderson Barros fala, pra mim, Anderson Barros, pro Palmeiras, pro Abel, pra minha tia, eu não achei que o Flaco Lopes teve a intenção de deliberadamente tocar a mão na bola. Por isso o gol tinha que ser validado. Perfeito, Anderson Barros. Sua reclamação é extremamente prudente. Agora, você lê a regra e dizer esse gol tem que ser dado porque tá na regra. Não, tá errado porque a regra ela é interpretativa. Falando aqui do lance do Flaco, né? Que a arbitragem interpreta, né? Movimento natural ali. Eu acho que nesse caso é um movimento natural do corpo. Eu não teria marcado o pênalti pro Remo. Aí que tá. Vocês viram a entrevista do Barros? Então, cadê onde fala da interpretação? Vocês perceberam como está tentando se induzir ao erro as pessoas na própria narrativa que o Palmeiras quer que seja defendida? Esse é o grande mal do futebol. As pessoas defendem as próprias narrativas de acordo com como elas querem, sem falar o macro. Por que a bola bateu na cabeça então do jogador do Remo, no braço do Flaco Lopes? Por que ela é acidental nessa visão? Por que será que o Flaco Lopes não está à frente e aí no resvalo do jogador do Grêmio essa mão não está gerando uma possibilidade de uma ampliação do espaço? Vocês estão entendendo? Se você tem uma opinião contrária a essa, não tem problema, você está correto, porque a sua interpretação. Se a Júlia pensar diferente, a opinião da Júlia, porque a interpretação dela, do Pedro, a minha. Quando há uma interpretação, você precisa respeitar a decisão naquele momento, mesmo que você se indigne. Porque se a opinião da Júlia for diferente da minha, eu posso falar, putz, não concordo com você, eu vou ficar indignado com a sua postura. Mas é a sua interpretação. Eu vou fazer o quê? Você entendeu assim, tá tudo certo. Porque a regra não é clara. A regra não é esse beabá, como ele falou. Tem que dar o gol. Não tem que dar o gol porque existe uma prerrogativa do árbitro. E aí, quando o Palmeiras vai numa rede social agora colocar o dublador, o Gustavo Machado, olha, porque veja, no jogo do Santos, o próprio Rafael Klein falou pro Neymar, porque lá, até a dublagem, o Palmeiras usou mal. Porque o árbitro fala, se tá junto ao corpo e bate aqui junto ao corpo e sobra pra você, seria gol. Exatamente, não é o caso. O braço do Flaco Lopes ontem não estava junto ao corpo. Mas é bizarro, né, galera? Já é o segundo jogo do Palmeiras que acontece. O Palmeiras tem gols anulados, quanto o próprio Santos, Palmeiras também, né? É impressionante, né? Parece que tem hora que falta um pouco de sorte. Não é que estou defendendo o futebol do Palmeiras, mas o Palmeiras tá jogando mal, é claro. Mas tem hora que a sorte também não ajuda, né? Você pode analisar se ele teve intenção ou não. Aí é uma outra discussão. Agora, não estava colado ao corpo. E na dublagem que o Palmeiras usou, o Rafael Klein diz, se o braço tivesse que colado ao corpo, batia, seguia. Vocês estão entendendo como que o Palmeiras tem fugido da real discussão que é o futebol da equipe, com 1 a menos pelo terceiro jogo no campeonato, em que ele teve 2 a menos contra o Corinthians, 1 a menos contra o Santos, 1 a menos contra o Remo, 3 equipes que estavam em zona do rebaixamento, e o Palmeiras não conseguiu andar e fazer gol. Galera, é sério o problema do Palmeiras. Eu concordo com o Facicani. O Palmeiras precisa melhorar o futebol, que o Palmeiras tem vantagem numérica, não consegue ser superior ao adversário contra o próprio Corinthians. O Corinthians teve um jogador expulso e o Palmeiras não soube aproveitar essa vantagem aí. O futebol do Palmeiras cada vez mais pobre dentro de campo, não joga nada. O Palmeiras tem que melhorar o futebol, mas o problema é o seguinte: o treinador está sendo teimoso com algumas coisas, né? O Palmeiras não tem padrão de jogo, o Palmeiras é desesperado dentro de campo, é só chutão pra frente, não tem criatividade o Palmeiras, e o Flamengo está chegando aos poucos. Mas deixa a sua opinião, você concorda com o que o Facicani falou aí, galera? Você não acha que o Palmeiras está achando uma desculpa nessa narrativa aí sobre esse gol mal anulado do Palmeiras aí contra a equipe do Remo? Comenta aí no vídeo, galera. A notícia boa, né, que o Andrés Pereira não foi nada grave no jogo contra o Remo e ele já vai poder estar disponível para o próximo jogo do Verdão, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!